Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje estamos dando início a mais uma temática. Vamos falar um pouco sobre educação física e inclusão. O que a educação física, segundo a BNCC, aborda a expressão dos alunos através das práticas corporais que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a educação básica. É um dos componentes curriculares e uma das competências essenciais para o ensino fundamental. Então, na BNCC, ela traz essa importância, não é, de como se trabalhar, o norte para o trabalho da educação física na escola, a importância dela, o que ela vai abordar, não é, essa convívio, a interação com o outro. Então, a BNCC, ela fala, não é, muito mais, tem mais coisas ainda, claro, que ela detalha sobre essa importância, não é, da educação física e como trabalhar a educação física dentro das escolas. Temos aqui também, segundo Bueno e Reza, a educação física adaptada para portadores de deficiência não se diferencia da educação física em seus conteúdos, mas compreende técnicas, métodos e formas de organização que podem ser aplicados ao indivíduo deficiente. É um processo de atuação docente com planejamento, visando atender às necessidades de seus educandos. Então, a educação física, ela está colocada na BNCC para todos os estudantes e para o estudante com deficiência não é diferente, ele também tem o mesmo direito em participar dessas aulas. Agora, o que é colocado ali é que tenha um olhar diferenciado, um olhar cuidadoso para que essas atividades sejam adaptadas às necessidades de cada estudante. Então, qual seria a função da educação física? Que os estudantes se tornem sujeitos capazes de reconhecer o próprio corpo, adquiram uma expressividade corporal consciente e reflitam criticamente sobre as práticas corporais. Não é? Então, é importante a atividade física, a educação física nos componentes curriculares das escolas, para que seja trabalhada essa questão corporal. Não é? Os estudantes eles possam entender o funcionamento do seu corpo ali, atuando, agindo, trabalhar o corpo em si. Não é? Essas experiências sensoriais, experiências corporais. Então, é importante sim que a educação física esteja ali na base curricular dos estudantes. Claro, muitas vezes as escolas não têm um espaço adequado. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão do espaço para trabalhar a educação física e quando a escola não tem esse espaço, mas que é importante sim que todos os professores, que todas as modalidades elas sejam trabalhadas, e a educação física ela esteja ali dentro da educação infantil, fundamental 1, 2 e até mesmo do ensino médio. No fundamental 1, as atividades físicas são importantes para a aquisição da bagagem motora dos alunos. Já no Fundamental 2, os movimentos e bagagem elas são aprimoradas. E no ensino médio, o aluno passa a compreender as atividades como forma de manutenção da saúde. Então aí fica claro a função da educação física, passando desde a educação infantil ao ensino médio, então onde a criança ali ela vai trabalhando o seu corpo, de forma lúdica, mas ela vai entendendo, que aquele corpo ele tem uma função, ele tem uma finalidade, essa troca com o outro. No Fundamental 1 também já tem um aprimoramento desse sistema motor,
não é, de como se colocar, de como usar melhor, não é, todas as habilidades do seu corpo. No Fundamental 2 ainda tem esse aprimoramento, não é, durante as aulas de educação física, e já no ensino médio o olhar para a educação física ele é mais voltado à saúde corporal. Então, a necessidade que o corpo tem de ter movimentos para a própria saúde do estudante, do indivíduo. Então, quando se pensa em educação física, não estamos falando apenas de brincar, é o brincar. Envolve mais coisas, envolve outras coisas além do simplesmente brincar ou jogar. Tem uma finalidade, uma fundamentação por trás do planejamento e das atividades da educação física. Bom, então podemos dizer que a educação física tem como finalidade, né, o conhecimento corporal e não a aptidão física. Como assim? Então, o conhecimento corporal nós já vimos falando, né? Conhecer o espaço, conhecer seu corpo, os limites, as necessidades do movimento, a importância de se movimentar para o bem-estar. Mas não podemos colocar que essa atividade física ela seja para aptidão física apenas. Não é? Quando vemos educação física, pensamos logo em esportes. Claro, mas a gente vai trabalhar, não é? É necessário que se trabalhe não a questão do esporte, da aptidão física, quem é o mais rápido, quem é o mais alto, quem é o mais... enfim, não é essa a função da educação física. A função da educação física, ela está no conhecimento corporal pelo estudante. Bom, a educação física também na educação física, não é? Durante a educação física, também é trabalhada funções cognitivas, como a memória, a atenção, raciocínio lógico. Então, são habilidades que são necessárias para o estudante utilizar dentro da sala de aula. Então, num jogo, durante a aula da educação física, essas funções elas são assimiladas, não é? A da memória, de como é esse jogo, a atenção nesse cuidado, o raciocínio lógico para o jogo fluir, e essas habilidades são levadas para dentro da sala de aula para o estudo. Então, veja a importância que a educação física tem, não é? Então, se alguém pode pensar que a educação física é só uma brincadeira, não é. Está aí mais que provado todas as funções cognitivas que a educação física alcança e as habilidades que elas são trabalhadas. E que todas as crianças vão precisar da memória, da atenção, do raciocínio dentro da sala de aula para conseguir, não é, compreender, ter a aquisição desses conteúdos. Não só as habilidades, as funções cognitivas, mas a educação física também é importante para o respeito às diferenças, a solidariedade, a cooperação. Afinal de contas, estamos falando de educação física e inclusão. Então, nesse momento de inclusão, nesse momento do jogo, do coletivo, é ali, nesse momento de troca, onde as crianças vão adquirir, vão perceber, não é? Esse movimento de respeito, de solidariedade, de cooperação com os colegas. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando apenas do estudante público-alvo da educação especial, que é o estudante com deficiência. Nós estamos falando de todas as crianças. Então, aquela criança que tem uma estatura menor para jogar um vôlei, ou uma criança que é bem mais alta, uma criança que está acima do peso. Essa educação, ela deve ser inclusiva para todos, não é? Então, também podemos colocar essas crianças, essas aulas também têm que ser pensadas nessas crianças e no público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência. E nesse momento lúdico, de prazer, é onde elas vão adquirindo com essa convivência todas esses momentos de respeito, solidariedade e compreensão. Bom, para o professor ele construir essa aula de educação física, é preciso que haja uma flexibilização.
Flexibilização que pode ser nos recursos, com equipamentos e infraestrutura espacial, e nas regras, diretrizes, normas e procedimentos. Bom, como eu falei lá no início, a questão da infraestrutura espacial, não é? Muitas escolas talvez não tenham o espaço adequado, não é? Para que sejam feitas essas atividades de educação física, mas não necessariamente precisa ter um espaço muito grande, precisa ter uma quadra para que esses estudantes eles coloquem os seus corpos em movimentos, para que essa interação, não é, de forma lúdica aconteça. Não é? Vamos ver no nosso próximo momento algumas atividades que podem ser feitas sem a necessidade de grandes espaços para essa atividade, para essa educação física. Também é preciso ela ter flexibilização nos recursos no que diz respeito ao material. Não é? Então, de repente, uma bola com guinzo, se a gente está falando que na inserção de um estudante cego. Não é? Então, vários objetos eles podem ser adaptados, não é? Vários recursos podem ser adaptados para a inclusão dos estudantes com deficiência na atividade. E também as regras, não é? É preciso haver, claro, uma flexibilização nas regras. Não é? Se estamos falando de crianças com deficiência, então temos que pensar na especificidade de cada um e conversar com todos como seria essa regra, como ela é, não é? Mas diante da realidade daquela determinada turma, com a participação do colega com tal deficiência, como é que pode ser modificada, flexibilizada essa regra? É importante o professor pensar nisso com antecedência e também propor, não é? Levar os estudantes a refletir sobre essa flexibilização. Não chegar com essa atividade pronta e já com essas regras prontas. A atividade sim, mas as regras já e vai ser assim ou não. É importante que os estudantes eles percebam que alguns têm umas dificuldades que outros não têm. Então é importante que passar para ele, fazer com que eles pensem, reflitam, façam essa reflexão e construam juntos essas novas regras, para que todos consigam fazer e participar do jogo de forma igualitária. Bom, no nosso próximo momento, vamos ver um pouco como planejar uma aula inclusiva e vamos também trazer sugestões de atividades que você, professor da sala regular, que não é o professor de educação física, ou você que é professor de educação física, né, tem algumas dúvidas, a escola onde eu trabalho, ela não tem esse espaço, que tipo de atividade eu posso propor, não é? Você, professor do AEE, também saber dessas informações, caso algum professor tenha essa dúvida, então que você possa repassar essas informações para ele. Tá ok? Eu espero vocês no nosso próximo momento. Até lá!